Ai, que delícia hoje o quadro Bom Sabor. Tô com uma fominha. Tudo bom, Vivi? Tudo e você, Seja querida? bem-vinda, viu, meu amor? Obrigada. Hoje nós temos bauru de forno. E aqui é uma maionese caseira. É uma maionese caseira. Tá bonita. Eu sirvo aí em outras preparações e outros lanches no meu food truck. E aí eu resolvi fazer um bauru de forno, né? O original, ele é feito com pão francês, com rosbife, foi criado na cidade, no interior de São Paulo, em Bauru, e vão outros ingredientes. Aí eu resolvi fazer uma receita mais prática e que vai ao forno também e que é bem fácil de ser feita. Delícia. Como é que você prepara, Vivi? Nós vamos preparar, a princípio, eu vou utilizar 2 tabletes de 15 gramas, cada um, de fermento biológico, tá? E daí eu vou fazer um processo aqui que eu vou colocar o sal, certo? Essa receita que vocês vão passar, eu estou fazendo aqui uma quantidade menor, mas a receita é 1 quilo, são 4 tabletes. Então, é multiplicar tudo que eu estou passando aqui. Tá, Tá aqui a gente reduziu a quantidade, Reduziu. mas para essa receita que a gente daqui a pouco passa para o pessoal de casa, que é a receita completa, vai me render quantos? 12. Rende bem? Rende bem. Legal. E daí aqui, o que eu faço? Então, eu a gente tem o fermento fermento e o sal. Açúcar. E o açúcar. Aí isso aqui, o açúcar, ele vai dissolver o fermento. É um processo Tá. químico, ele vai dissolver. Enquanto ele está dissolvendo, o que eu vou fazer? Eu já vou preparar o nosso recheio. Eu estou utilizando mussarela, presunto. Para a receita de 1 quilo de trigo, eu vou utilizar 500 gramas de presunto, 500 gramas de mussarela, certo? E daí serão 4 tomates, 2 cebolas, certo? E 2 xícaras de leite. Então o leite pode ser morno ou ele pode estar em temperatura ambiente para fazer a mistura. E meia xícara de óleo. Se quiser colocar o azeite, pode colocar também, mas não vai dar tanta diferença. Então pode utilizar o óleo de soja ou o outro óleo que você está acostumado a utilizar. A gente vai preparando o recheio e a gente vai reforçando aí os ingredientes. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou misturar os ingredientes. Eu vou colocar um pouquinho do nosso tomate. A nossa cebola picadinha. Você pode ver que eu não tirei a pele nem a semente desta vez, né? Então eu vou fazer dessa forma. Por quê? Porque a sementinha, ela vai dar uma suculência e assim, ela vai soltar uma aguinha dentro e vai deixar ele úmido por dentro, vai ficar mais saboroso. Mas se quiser tirar também, pode tirar. E eu coloco o orégano. Se quiser colocar um outro tipo de erva, pode colocar. Coloco um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal, porque o sal já vai na minha massa também, então eu não quero que fique muito salgado. Aí nós vamos misturar aqui e depois nós vamos utilizar para recheá-lo. E aí aqui nós vamos colocar a mão na massa. E aqui ele já começa a derreter o nosso fermento. Você vai, com o auxílio da colher, você vai derretendo ele, que ele vai unir com a farinha. Então, primeiro o fermento, depois o açúcar. Aí depois nós vamos entrar com o óleo e depois nós vamos entrar com o nosso leite. Sempre, para 1 quilo de farinha de trigo, eu deixo sempre um pouquinho a mais para que nós possamos, às vezes não vai dar liga no horário. Essa é uma receita que eu testei e que eu estou fazendo em outras preparações também, tá? Como você pode ver, Já está formando já a pastinha, já né? está dissolvendo aqui
Eu vou aproveitar enquanto a gente vai dissolvendo, nós Sim. vamos compartilhar com o pessoal de casa a nossa tela de ingredientes. Acompanhe então aí a relação de todos os ingredientes que a Vivi está usando e a quantidade para que você possa também na sua casa fazer o bauru de forno e agradar o paladar de todo mundo, do maridão, dos filhos. Fim de semana está chegando, feriadão, você possa curtir em família com essa delícia aqui do quadro Bom Sabor. Então, ingredientes para sua massa: 1 kg da farinha de trigo, 2 xícaras de leite, meia xícara de óleo, sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 4 tabletes de fermento biológico. Então você vai misturar o tablete de fermento biológico no açúcar para ele dissolver e depois você acrescenta os outros ingredientes. Aqui já dissolvemos o fermento no açúcar e aqui a gente já acrescentou o leite e o óleo também. E aqui eu coloco um pouquinho de sal. E aí eu vou entrar com a nossa farinha. Eu gosto de ir entrando aos poucos porque eu vou vendo como que vai dar a liga. Nós já temos uma massa aqui que eu já deixei preparada algumas horinhas antes, porque essa massa ela vai descansar. Quanto tempo de descanso? Normalmente 30 minutos, certo? Mas no período de inverno, nós temos que, às vezes eu deixo de 40 a 50 minutos, sempre coberta com papel filme ou com guardanapo, então aí a gente deixa dessa forma. E aí aqui nós vamos misturando, aqui tem que colocar a mão mesmo. Tem pessoas que gostam de utilizar luvas, essas coisas, mas quando você está na parte de manipulação, você tem que estar com a mão bem higienizada. E luva não é recomendado, a não ser que você leve o produto já semi-pronto, só para o preparo. Agora, se você tem que fazer a massa, cortar um alimento, essas coisas, você não pode utilizar a luva, porque senão você pode acabar cortando um pedacinho da luva quando você está manipulando, cortando o alimento, tá? Recapitulando então os ingredientes para a massa: tablete de fermento biológico e açúcar. Dissolveu? Acrescenta 2 xícaras de leite, meia xícara de óleo. Por último, 1 kg da farinha de trigo, vai acrescentando aos poucos. E aí a pitadinha de sal, que a gente já tinha ali misturado na farinha de trigo. E agora a gente vai dar o ponto na nossa massa. Chegamos no ponto, Vivi? Agora nós vamos deixar ela descansar. Ah, agora é a etapa do descanso, né? É a etapa do descanso. Meia hora, mais Meia ou menos. hora, No mais ou inverno, menos. posso arrastar para uns 40, 50 minutos esse descanso. Geralmente, na cozinha, quando você tem aquele forno combinado, né, às vezes nós deixamos a massa descansando em cima do forno, porque ele fica ligado o tempo todo, então vai acelerar o processo de crescimento da massa. Como você não tem isso em casa, faz igual coisa de mãe, de vó, cobre com papel filme, ou então pega, cobre com um guardanapo higienizado, né, que você deixa somente para usar nesse tipo de preparo, e aí você faz dessa forma. Perfeito. E aqui nós vamos abrir a nossa massa. Depois a gente vai seguindo com o recheio também, né? É. Vivi está abrindo a nossa massa para a gente poder rechear. Bauru de forno, sugestão de hoje. Aí, aqui, nós podemos abrir a massa da forma que nós quisermos, tá? Se quiser fazer, por exemplo, um enroladinho pode ser feito também. Como que eu vou fazer aqui? Eu abro a massa, não vai ficar no tamanho uniforme, certo? Mas eu procuro dar uma ajeitadinha aqui, sempre deixando um espaçozinho a mais, para que eu possa estar fechando e que não saiam os meus ingredientes. Aí eu entro com 2 fatias de mussarela, 2 fatias de presunto, vamos colocar aqui. Aí eu venho com o nosso tomate e a nossa cebola, com orégano, já temperadinho com um pouquinho de sal. Ah, quero colocar azeite? Pode colocar, mas eu já fiz com azeite e depois, como o tomate solta água, então aí já não vai ficar tão gostosa a massa.
Então a massa beta, fatias de frios. E aí a gente misturou Misturamos. o nosso vinagrete aqui, né? Tem o tomate picadinho, a cebola picadinha, o orégano. Quem quiser pode usar uma outra erva, um outro tempero que preferir. E aqui, agora nós vamos caprichar. Eu vou colocar mais 4 fatias de mussarela e mais 2 de presunto. Que delícia. Vai ser uma disputa boa aqui na hora que esse daí sair do forno, viu, Vivi? Com a equipe vai todo mundo querer. Já me perguntaram. Quanto tempo de forno você deixa, Vivi? Eu deixo, depende do forno. Eu deixo a 180 graus, o forno pré-aquecido. E depois eu deixo mais ou menos em volta de uns 30 minutos. Meia horinha de forno. pra Meia assar horinha. Nosso baú. Aí depende do forno. Aqui é um bauruzão, né? Então, nós vamos vir, eu vou fazer o quê? Eu vou envelopá-lo. Eu venho com a massa aqui, eu cubro com essa outra aqui, fecho aqui e aqui ele vem dessa forma. Sempre Faz um apertando. pacotinho. É um pacotinho. Aí nós vamos colocar aqui assim. Você pode ver, olha o tamanho da nossa criança aqui. Nossa forma já está untada com azeite. E daí eu viro com essa parte da dobra, eu viro aqui assim e coloco na nossa forma, tá? Tá. Ali na forma você passou um pouquinho de óleo, Vivi? Eu passei azeite. Azeite. Azeite extra virgem, certo? E daí nós vamos levá-lo ao forno. Como eu já deixei preparado antes, Ah, já tem um aqui saindo? já temos um saindo. Vivi, eu já tava feliz que ia provar aquele ali, Vivi. Não, você vai provar quentinho. Agora eu vou provar o que vai sair do forno, gente, com queijinho. Tô lembrando, o refratário de vidro, a Vivi colocou um pouquinho de azeite para depois colocar o nosso embrulhinho, né? Uhum. Nosso bauru, e aí meia hora de forno, mais ou menos. Bonita Aí, essa massa. se você quiser, se você tem uma forma de teflon, você pode utilizar também, tá? Aí não precisa, não há necessidade de estar untando a forma. E aí aqui eu vou empratar para você. Aqui eu tenho uma gema de ovo, tá? Ah, antes de pôr no forno, Antes né? de pôr que no daí ele fica com forno. aquela cor bonita. Exatamente. Aí aqui eu misturei com um pouquinho de azeite. E daí nós vamos pincelar para depois levá-lo ao forno, tá? 30 minutos de forno. 30 minutos de forno. Muito simples, gente. Ó, recapitulando, tá? Para você que tá em casa. A nossa massa do bauru de forno. Nós colocamos 4 tabletes do fermento biológico com 2 colheres de sopa de açúcar. Mistura, o açúcar vai dissolver o fermento biológico, vai formar uma pastinha. Aí você acrescenta o leite e o óleo. Relembrando a quantidade, 2 xícaras de leite e meia xícara de óleo. Misturou, mexeu, entra com a farinha de trigo. 1 quilo de farinha de trigo, vai acrescentando aos poucos, vai trabalhando, né? Aí é mão na massa mesmo. Mão na massa. Vai trabalhando essa massa e coloca uma pitadinha de sal. Reservou, deixa a sua massa descansando de 30 a 40 minutos. Uma massa aí coberta, tá bom? Põe num potinho, põe um filme ou coloca um pano de prato, proteja a sua massa. Deixou descansar depois de meia hora, 40 minutos, você vai abrir a massa e rechear. Aqui nós usamos algumas fatias de queijo, presunto, pode ser aí os frios que você gosta, que agrada mais a sua família, o seu paladar. E acrescentamos também o tomate picadinho com cebola e temperado com orégano. Preenche a sua massa, faz aquele embrulhadinho e vai pro forno. E vai pro forno. Meia hora de forno. Meia hora É de mais ou forno. menos meia hora para descansar a massa Isso. e depois mais meia hora para assar. Outra dica importante é que essa massa você pode fazer, se você não for utilizá-la toda no dia, você embrulha no papel filme, deixa na geladeira e você pode usar por pelo menos 2 dias. Que legal. Quero congelar, Vivi? Pode congelar. Aí depois você desce, deixa na parte de baixo da geladeira, né? Ele já pronto, Tá. deixa na geladeira e depois você leva no forno convencional
e daí é só aquecer. Se quiser aquecer no micro-ondas também, pode aquecer. Não vai perder a suculência da massa, certo? Perfeito. E daí... Agora a melhor hora, minha amiga. Melhor hora. A gente vai divulgar os contatos da Vivi. Quem quiser falar com a nossa convidada, quem quiser tirar dúvidas, né? Quem quiser ter acesso aí a outras receitinhas deliciosas. Ai, tá bonitinho. Quer ver? Eu vou lavar a mão. Tem até talher, mas o bauru é na mão mesmo, né, Vivi? Eu vou pegar um vai guardanapo aqui, pra ó. você. Já lavei a mãozinha. O guardanapinho tá aqui. Vai ser assim, né? Ó, ó. Ó que E- maravilha, minha amiga. Aí nós temos a maionese temperada. Dá uma espiadinha, ó. Pensa. Tati, por que você faz isso com a gente? É E porque é essa pra você maionese- fazer mesmo em casa. Fim de semana tá chegando, aproveita. Essa maionese aqui, como é que você faz, Vivi? Eu faço a maionese caseira, acrescento um dente de alho, um pouquinho de salsinha, um pouco de azeite e só. Não coloco mais nada. Facinho também. É fácil, muito fácil. Se você quiser colocar um outro ingrediente, quiser colocar uma azeitona preta ou verde, pode colocar também. Eu acho que, não sei, né? Tô sem palavras. Eu vou pegar um pouquinho dessa maionese. Experimenta. Se quiser servir com uma pimenta também, pode servir, né? É que geralmente as pessoas pedem, eu quero uma maionese, uma mostarda, um ketchup, então eu resolvi criar um molho para já acompanhar outras preparações também, né? Essa maionese temperada. Aí vai da imaginação de cada um. Como é que você faz mesmo essa maionese, Vivi? Eu faço a maionese caseira, com a gema do ovo. Eu coloco um pouquinho Põe no liquidificador. no liquidificador, vou batendo ela com o alho. Aí eu coloco a salsinha e vou deixando dar o ponto. Então, aí ela fica no ponto que eu quero. E eu posso fazer com leite também, que é aquela maionese de leite que você faz, que é um copo de leite gelado. E daí você vai adicionando o óleo também para dar o ponto e coloca um dente de alho. E daí você vai saborizando ela como você quer, com salsinha, com cheiro verde, com azeitona. Isso aqui tá tão Enfim, bom. com picles também. E essa massa aqui ficou uma delícia, hein, Vivi? Essa massa, assim, as que eu já havia comido eram com ovo, mas eu resolvi fazer desse jeito, que não vai o ovo, porque daí eu posso deixar na geladeira se eu não utilizar a massa inteira no dia, né? Porque como a gente, marido e esposa, para fazer 12 para um casal é muita coisa. Vai sobrar, né? Vai sobrar. Aí pra Então, não estragar ou você- rápido, Ou você faz tudo de uma vez e congela, ou então você deixa que daí você utiliza durante mais 2 dias. Vivi, olha, sensacional. Muito obrigada. Diretora, me ajuda aí? Hein, diretora? Vamos pro intervalo, break comercial. Daqui a pouco eu volto. Façam. Vocês vão adorar. Bom demais.